Bom, um outro exercício que a gente pode resolver aqui de troca de calor, é um pouquinho diferente do exercício que a gente resolveu no vídeo anterior, é, é esse daqui em que ele pede para a gente calcular a temperatura de equilíbrio térmico. No outro caso, ele fornecia já a temperatura de equilíbrio térmico e pedia para a gente calcular o calor específico, né, de um dos materiais. Aqui ele está fornecendo o calor específico dos dois materiais e está pedindo para a gente calcular qual que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, vamos lá. Uma panela de ferro de massa 250 gramas está a temperatura de 20 graus Celsius. Derrama-se nela 1 litro de água a 80 graus Celsius, né? E admitindo que só haja trocas de calor entre a água e a panela, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Então ele está fornecendo aqui como dados, ó, calor específico do ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius e a densidade da água de 1 kg por litro. O que significa essa densidade de 1 kg por litro? Significa que cada litro de água tem uma massa de 1 kg. Então, como a gente tem aqui 1 litro de água, esse litro ele é volume, ele não é massa. Então, a princípio, eu não poderia pegar aquele 1 e simplesmente jogar na fórmula lá da quantidade de calor. Eu preciso descobrir a massa. Como a densidade é 1 kg por litro, então 1 litro tem 1 kg. E assim a gente consegue a massa da água, né? Então, a gente tem duas coisas aqui, a panela de ferro e a água. Vamos pegar então a panela de ferro. Opa, peraí. Panela de ferro. Vamos chamar ela de A. E a água, vamos chamar ela de B. Então a gente tem a massa da panela de ferro, que é 2.500 gramas. A gente tem o calor específico do ferro, que é 0,1 caloria por grama grau Celsius. E eu tenho a temperatura inicial da panela, que é 20 graus Celsius. Nesse caso aqui, ao contrário do exercício anterior, então a gente não vai ter a temperatura final, né? Porque é isso que o exercício está pedindo. Para a água, então a gente tem 1 litro de água. Esse 1 litro corresponde a uma massa de 1 kg. Lembrando que a massa a gente tem que usar em gramas. Nesse caso, então, 1.000 gramas. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água é 80 graus Celsius. E a gente quer calcular, então, a temperatura final. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Somando as quantidades de calor, isso tem que dar zero. Então, QA mais QB tem que dar zero. O que é o QA? MA, CA, delta, TA. E o que é o QB? MB, CB, delta, TB. Se você tiver um pouquinho perdido aqui, volta no vídeo do anterior ali, do exercício anterior, que eu falo um pouquinho mais detalhado sobre isso daqui. Então, a massa da minha panela de ferro é 2.500 gramas, calor específico 0,1. E aqui, ó, aqui que vem um detalhe, tá? Porque essa variação na temperatura, ela a gente calcula como temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, ΔTA, ela vai ser temperatura final,
que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial da água, que no caso, da água não, desculpa, da panela de ferro, que é 20 graus Celsius. E a gente vai fazer a mesma coisa para a água aqui. MB, 1000. Calor específico da água, 1. E a variação de temperatura. Então, no caso, temperatura final menos a temperatura inicial, que é de 80 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. E aqui agora, a gente vai precisar resolver essas contas, só que a gente não pode esquecer que eu tenho um parênteses aqui, tá? Então tem que tomar cuidado na hora que a gente for resolver. Então primeiro a gente vai resolver essas duas multiplicações aqui, ó. 2.500 vezes 0,1 e 1.000 vezes 1. Então 2.500 vezes 0,1 é 250. E o resto eu só copio. TF menos 20. 1.000 vezes 1 é 1.000. E o resto eu copio. Isso é igual a zero. E agora que entra a parte que eu falei que tem que tomar cuidado. Como eu tenho esse parênteses, esse 250 ele está multiplicando esses dois termos aqui. Da mesma forma, o 1.000 está multiplicando esses dois termos. Então eu tenho que fazer 250 vezes T, que fica 250 TF, menos 250 vezes 20. Esse menos vem do menos aqui do menos 20. Tá? Que daí aqui na frente do 251 mais, né? Mais com menos, menos. Aqui fica 5.000. Escrevi 50.000 aqui, tá? Então, 5.000. E aqui, então, 1.000 vezes TF fica 1.000 TF. Mais com menos fica menos. 1.000 vezes 80, 80.000. Tudo isso igual a zero. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem dois termos que têm temperatura e dois termos que não têm temperatura. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar esses termos aí. Eu preciso passar tudo que tem, deixar tudo que tem temperatura de um lado e o que não tem temperatura do outro. Então, vamos passar esses dois termos aqui que não têm temperatura lá pro outro lado. E manter os termos com a temperatura desse lado aqui. Então, 250 TF mais 1.000 TF, que é igual. Esse menos 5.000 passamos para lá, ficou mais 5.000. Esse menos 80.000 passou para lá, ficou mais 80.000. Agora a gente pode fazer as contas, ó. 250 mais 1.000 fica 1.250 TF. 5.000 mais 80.000, 85.000. Esse 1.250 está multiplicando, passa dividindo, fica TF, que é igual a 85.000, dividido por 1.250. Para simplificar um pouquinho a conta, a gente pode cortar esses zeros. Resolvendo essa conta agora, 8.500 dividido por 125, isso dá exatamente 68 graus Celsius, que é a temperatura final de equilíbrio térmico que o exercício está pedindo.